Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com o Especialista. Hoje eu vou receber para conversar com o Dr. Benhur. Conversaremos sobre saúde cardíaca. O Dr. Benhur é médico arritmologista com doutorado em cardiologia, pós-doutorado em eletrofisiologia e especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos receber o Dr. Benhur para conversar e entender um pouco melhor sobre a saúde do coração. Se esse tema é importante para você, se você acha que algumas pessoas podem ter grandes proveitos com esse tema, aperta o aviãozinho que tem aí embaixo que a gente vai conversar daqui a pouquinho, ok? Vamos começar daqui a pouquinho. Aperta o aviãozinho e chama o máximo de pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse assunto. Esperando o Dr. Benhur. Dr. Benhur entrou, vamos chamá-lo. Olá, Olá, doutor Benhur, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Muito prazer ter aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre saúde do coração. excelente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Doutor Benhur, eu estava falando aqui que o senhor é ritmologista, tem um médico realmente com doutorado e pós-doutorado, né? E que tem especialidade pela especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estava falando aqui um pouco do seu currículo antes do senhor entrar. Doutor Benhur, eu queria, com essa sua experiência ampla que o senhor tem, eu queria começar a nossa conversa falando como que a gente pode ter, como que a gente pode identificar se a gente tem uma saúde cardíaca. Ótimo. É uma pergunta bastante ampla, a gente vai ter que dar uma destrinchadinha nela, né? Primeiro, a gente provavelmente vai ter uma boa saúde cardíaca tendo bons hábitos de vida, né? Isso começa por aí. A nossa saúde, basicamente, ela depende da nossa genética e dos nossos hábitos de vida. Uma alimentação correta, uma atividade física regular, uma genética boa, isso a gente não pode escolher, né? Mas então quem não tem uma genética tão boa, tem um maior risco, tem uma história familiar de diabetes, de hipertensão, de doença coronariana, precisa caprichar mais ainda para ter um melhor, digamos assim, uma melhor evolução durante a vida, né? Como a gente identifica uma boa saúde cardíaca? Eu acho que é fundamental a gente fazer avaliações médicas regularmente, principalmente as pessoas acima de 40 anos, né? Isso é realmente importante porque a grande vantagem de uma avaliação assim é a prevenção, né? A gente precisa, o brasileiro precisa ainda solidificar a noção de prevenção. É muito mais fácil você prevenir uma doença do que você tratar uma patologia já existente, né? Então, os hábitos de vida, com certeza, ajudam muito isso, né? Agora, em se tendo algum problema, em se tendo algum sintoma, a gente deve procurar fazer uma avaliação cardiológica regular, né? Isso realmente é importante, principalmente acima dos 40 anos, muito mais importante na quinta, na sexta, na sétima década de vida, né? E aí eu quero te perguntar, tem muita gente que já tem diagnóstico de problema cardíaco, que aqui mesmo, na nossa academia terapêutica, a gente recebe muitas pessoas que têm algum diagnóstico e fala assim, nossa, eu fiz cirurgia do coração, ou eu já fiz algum procedimento, então eu não posso fazer uma atividade física intensa, eu não posso. Aí a gente sempre pergunta, mas se for uma recomendação do seu médico, não, eu tenho um problema cardíaco, então eu não posso fazer uma atividade porque eu já tenho um problema cardíaco. Existe muito medo, né? E essa é uma informação leiga totalmente errada, equivocada, né? Na verdade, o paciente que é cardiopata, ele se beneficia muito de atividade física.
Claro que exatamente, uma atividade física é orientada para profissionais competentes, para profissionais que estudaram isso, mas não tem dúvida, são raríssimas as exceções. De um modo geral, todo cardiopata deveria fazer atividade física regular pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso é muito bem comprovado que aumenta a sobrevida cardiovascular, né? Então, você fazendo atividade física, você sendo um, entre aspas, cardiopata e fazendo atividade física, você está prolongando a sua qualidade de vida, minimizando os seus riscos e prolongando a sua vida. Isso é além do que melhorando a sua qualidade de vida, né? Porque a atividade física, a gente percebe isso nitidamente com pacientes de sétima, oitava década de vida. Esses pacientes realmente eles têm uma vantagem quando eles fizeram atividade física regularmente. O paciente chega melhor na sétima, na oitava década de vida. Isso realmente é muito importante. E a gente percebe também, doutor Benhor, aqui na nossa academia terapêutica, a gente percebe muito que hoje em dia, né, e a gente já tem um acompanhamento há muito tempo, e a gente está percebendo que dentre os problemas cardíacos, um dos problemas cardíacos que a gente tem encontrado com certa frequência aqui, pelas nossas aferições de pressão, pelo nosso oxímetro, igual eu falei com o senhor, são as arritmias cardíacas, que estão aparentemente cada vez mais presentes, assim, né? Exato. Em primeiro lugar, a nossa população está vivendo mais, né? Isso, sem dúvida, está vivendo mais, e isso levou a pessoas de segunda, terceira, quarta idade, se pode se falar assim. Tem pacientes de 90 anos em academia hoje, que era impensável há 30 anos atrás, né? A qualidade de vida, a qualidade da medicina, os cuidados, a melhor alimentação tornaram isso possível, né? E isso, o envelhecimento gera um aumento de arritmias cardíacas, principalmente da fibrilação atrial. Na fibrilação atrial é um tipo de arritmia que ela tem uma maior incidência com o aumento da idade. Então, ela é uma arritmia rara na segunda, terceira década de vida, mas na sexta, na sétima, na oitava década de vida se torna muito frequente. Na oitava década de vida chega a atingir 20% da população. Então, realmente é muito frequente. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Você precisa ter o cuidado para evitar ela. Uma das maneiras de minimizar o risco de fibrilação atrial é fazer atividade física regular, né? Dentre outras coisas. A atividade física, sem dúvida, é importante. Existem várias arritmias cardíacas, isso também é uma coisa importante. Tem arritmias benignas, tem arritmias malignas, tem arritmias sintomáticas, outras pouco sintomáticas. A variabilidade de sintomas é muito diferente entre diferentes pessoas. O importante é isso, quando vocês perceberem uma irregularidade do ritmo cardíaco, quando vocês perceberem sim, palpitações que não sentiam antes, procurem auxílio médico. Isso realmente é importante. Tem uma coisa que a gente valoriza bastante, a gente tem até pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas uma campanha chamada Coração na Batida Certa, em que a gente valoriza e a gente tenta ensinar os pacientes a palparem o pulso todos os dias. Isso realmente é importante, principalmente na terceira década de vida. Porque uma vez identificada uma irregularidade dos batimentos cardíacos, é muito importante procurar um auxílio médico, procurar um cardiologista. Isso realmente é muito importante, porque essa arritmia que a gente está falando de fibrilação atrial é uma arritmia que é a maior causadora de acidentes vasculares cerebrais, os famosos derrames.
é uma arritmia que causa milhares, milhões de derrames no mundo inteiro todos os anos. E são eventos potencialmente preveníveis. Quando você faz o diagnóstico, você vê que esse paciente tem um maior risco de ter um derrame, um AVC, você consegue prevenir com o uso de remédios específicos, anticoagulantes, para minimizar esse risco. Teve até uma paciente que colocou aqui, paciente não, doutora Pamela, perdão, cardio. Uhum. Boa noite, doutor Benhur. Recomendo o uso de Smartwatch. smartwatch para os Sim. pacientes. Eu acho realmente, pessoalmente, eu gosto muito de smartwatch. Eu recomendo para os meus pacientes, principalmente para pacientes já com diagnóstico de arritmias, principalmente pacientes com diagnóstico de fibrilação atrial. Eu gosto realmente muito porque facilita, principalmente naqueles pacientes assintomáticos, que são os mais perigosos, os pacientes que têm arritmias cardíacas e não sentem essas arritmias. E muitas vezes é catastrófico. Hoje eu atendi um paciente que com 55 anos de idade que teve um AVC, que não fala e ficou com o braço direito paralisado. Tem 55 anos, tinha uma vida normal até 2 meses atrás. Então, e não sentia nada. A primeira manifestação da arritmia, da fibrilação atrial, foi um acidente vascular cerebral. É muito complicado. Então, nos pacientes que já têm um diagnóstico, eu acho que é muito importante o smartwatch, porque principalmente nos assintomáticos e naqueles outros pacientes para avaliar regularmente eletrocardiograma. Eu acho que ajuda. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado também. Assim, não é a oitava maravilha do mundo, mas ele ajuda bastante. Eu acho que os smartwatches vão evoluir ainda. Quando, sob uma orientação médica, o smartwatch pode ajudar. Eles ainda têm alguns erros diagnósticos, a gente não pode confiar fielmente no que ele diz, isso é uma arritmia, depende muito da qualidade do traçado do eletrocardiograma, mas smartwatches são relógios que fazem eletrocardiograma e facilitam o diagnóstico. Então, o que a gente orienta sempre, quando um smartwatch detecta, entre aspas, uma arritmia, a gente sempre orienta que encaminhe esse eletrocardiograma para o médico, para o médico avaliar se isso é ou não é uma arritmia, mas ajuda. Nossa, eu realmente não sabia. O primeiro contato que eu tive foi quando a gente estava preparando a live que você falou, eu realmente não sabia do poder. Eu já tive um AVC, então acho que eu vou comprar um smartwatch para mim, para já ficar mais ligado. Apesar de não ter tido comprovação de arritmia cardíaca no meu caso, tal, é um outro problema, mas vale a pena, né? Já é um cuidado a mais, até para a gente indicar mesmo. Que a gente tem lá na nossa academia, a gente tem muitos pacientes, que nem eu falei para o senhor, a média nossa é 55 a 70 anos, mas a gente tem alguns pacientes de 80 e a gente tem 4 pacientes acima de 90 anos lá com a gente, né? Que nem você falou, antigamente era impensado um paciente a gente ter 4, né? A gente tem 4 lá na musculação mesmo, fora os que a gente atende em casa com essa idade que está realmente fazendo uma atividade física regular. Doutor Ben, eu queria também saber, eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, que é do Consenso de Cardiologia, e ele fala muito sobre uma relação da espiritualidade com a saúde cardíaca. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso Ótimo. Realmente isso vem entrando em voga nos últimos anos, né? E existia sempre digamos assim, uma suspeição de que a espiritualidade ela melhorava a sobrevida de pacientes graves, de pacientes com eventos graves, e isso vem se comprovando cientificamente. Tá? De alguns anos para cá, estudos sérios
realizados em ambiente de terapia intensiva, em ambiente de UTIs, vem demonstrando consecutivamente uma melhor chance, uma melhor sobrevida dos pacientes que têm fé. Né, dos pacientes positivos, dos pacientes. Isso não necessariamente é ligado a uma religião. Isso é importante. Ter fé, ter um pensamento positivo, ser uma pessoa positiva. As pessoas negativas não vão tão bem, as pessoas positivas vão melhor. As pessoas que acreditam num ser superior vão bem. Então, isso está entrando nas diretrizes, nos guidelines, como você comentou, porque está sendo provado cientificamente que sim, que isso melhora a chance de você, no caso de uma situação grave, evoluir bem. Vale essa espiritualidade realmente é uma coisa impressionante. A mudança de sobrevida é importante. E a espiritualidade também ela tem assim efeitos sobre esse estilo de vida que você falou, até para prevenção também, ao seu ver? Eu acho que sim. Só para sobrevida já de alguém que teve algum problema e consegue ter uma recuperação melhor. Eu acho que as pessoas que se cuidam, geralmente elas têm uma coisa, não são pessoas autodestrutivas, né? Porque a gente vê nesse mundo tem muita pessoa autodestrutiva. Eu acho que a pessoa que valoriza esporte, que tem uma espiritualidade, que, por exemplo, faz yoga, que faz tai chi chuan, diversas coisas, geralmente ela é uma pessoa mais espiritualizada, é uma pessoa que tem como eu diria, uma rotina para uma melhor vida. Eu diria assim. Então, sem dúvida, eu acredito que sim. Eu acredito que são pessoas também que têm um maior cuidado alimentar, têm um cuidado físico, têm um cuidado com com o seu cérebro, com um cuidado mental, né, para uma saúde mental, e isso realmente eu acho que beneficia. Legal. E aí você falou da yoga e o outro eu não lembro, você falou Tai da Chi yoga e Chuan. o outro da Sichuan, mas que tem em voga muito esse lado de respiração você vê como que você vê esses efeitos sejam eles de forma relaxante ou a respiração para a saúde cardíaca? Eu acho muito importante. O nosso coração ele é controlado por dois sistemas nervosos, um chamado simpático e um chamado parasimpático. A respiração, a tranquilidade, a meditação, eles conseguem, ajudam a controlar o nosso sistema nervoso autônomo, baixando o batimento cardíaco, baixando pressão. Isso, sem dúvida, interfere. Então, eu acredito, sim, que tem um efeito benéfico, né? Não a nível de evitar uma medicação, de deixar de tomar uma medicação, mas não tenho dúvida que tem um efeito benéfico, porque o controle respiratório ele interfere muito na pressão arterial e batimentos cardíacos, né? Não tem dúvida. O sistema nervoso parasimpático fica mais exacerbado em relação ao simpático, quer dizer, nosso coração bate um pouco mais devagar, a nossa pressão baixa um pouquinho mais quando a gente tem um momento de relaxamento, um momento de respiração profunda, de controle emocional, meditação, isso é comprovado cientificamente. Saiu até um artigo muito legal que eu estava lendo, eu li anteontem, na verdade, e ele estava falando um pouco até sobre isso, assim, né, de fazer pequenas pausas de respiração, porque o mundo está muito estressado, né? As pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas, muito na correria, vivendo muito no piloto automático. E ele falava dessas respirações, assim, né? De o controle
um pouco dessa ansiedade, dessa diminuição, para a gente fazer várias vezes ao dia respirações mais tranquilas. Eu achei bem. Só corroborando aí com o que o senhor falou. Exato, não tem dúvida, não tem dúvida. Exato, a nossa vida cada vez mais ela é uma correria, né? Com rede social, WhatsApp, a gente está trabalhando quantas? 14, 15 horas por dia. A gente chega em casa e não descansa, não relaxa, exato. Hoje a gente está fazendo uma live à noite, então aí outro dia é uma reunião, outro dia é um trabalho que não terminou do dia, que você vai fazer, outro dia você está estudando. Então, realmente, a gente está trabalhando muitas horas por dia, a pressão para produzir é cada vez maior. Então, essas paradas de exercício, paradas para respirar, fazer um intervalo no que está fazendo para mudar um pouquinho o foco, sem dúvida, dá uma relaxada, uma tranquilizada. E deixa eu te perguntar, doutor Benhur, eu sou osteopata, né? E a gente, na osteopatia, a gente acredita muito em alguns trabalhos que a gente faz para relaxar alguns ligamentos, e a gente fala muito dessa relação até com umas liberações para deixar o corpo mais tranquilo e deixar eles mais aptos. O que que o senhor, como o senhor vê esse aspecto da terapia manual mesmo, assim, para manipulações de caixa torácica, essas coisas assim? Como que o senhor vê isso na ótica cardiológica? Sinceramente, eu acho que ajuda, porque cada vez mais a gente está mais tenso, né? Musculatura mais tensa. Você, depois de... Não tem como depois de 12 horas de trabalho, por exemplo, você estar relaxado. Não tem. Então, e isso vai interferir em pressão arterial, vai interferir em batimento cardíaco. A gente tem alguns hormônios circulantes, quantidade de adrenalina, noradrenalina, dentre outros circulantes, que vão estar aumentados. Todas essas manobras, elas ajudam ao que? Relaxamento muscular. Né? Você, querendo ou não, você produz um relaxamento muscular, porque muitas vezes essas tensões geram, inclusive, micro deslocamentos ósseos, em coluna dorsal é muito comum isso, né, devido à tensão. Então, automaticamente você está relaxando a musculatura, aliviando um sintoma desconfortável. Isso vai fazer com que você melhore dor, melhore pressão arterial, diminua batimento cardíaco. Então, eu acho que é uma coisa que ajuda, né? Sempre vai ajudar, não tem dúvida. Pessoal, vocês que estão aí na live, se vocês quiserem colocar perguntas aqui também, a gente pode fazer para o doutor Benhur. Teve até uma pessoa que falou aqui, eu não vi porque passou, você estava no meio da explicação, que fez uma ablação com você e está muito melhor porque fez essa ablação. Falou que ficou muito melhor porque fez uma ablação com o senhor esses dias atrás aí. Doutor Benhur, existem alguns mitos também que a gente ouve muito, a gente que está ali eu como fisioterapeuta, a gente de vez em quando vai trabalhar com alguns pacientes, e ele fala assim, nossa, hoje eu tenho certeza que minha pressão está alta, porque eu estou com dor na nuca. Então, algumas coisas que a gente ouve assim muito no dia a dia, e eu queria falar, que você falasse, comentasse um pouco sobre esses mitos que você até vê no consultório, que eu vejo muito assim, nossa, eu tô com dor de cabeça, então minha pressão tá alta. Nossa, eu tô com dor na nuca, então eu tô com algum problema. Nossa, eu senti como se fosse uma pressão no peito, assim, eu devo estar com algum problema sério cardíaco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses mitos, algumas coisas que você vê em consultório que são só falácias, assim, né? É, um dos grandes é sentir a pressão alta, né? Esse é o principal, acho. Eu estou com dor na nuca, eu estou com pressão alta. Não, provavelmente está com contratura muscular da região cervical e isso faz com que tenha dor na nuca, né? Existem alguns trabalhos, inclusive de doutorado, sobre isso, que demonstram que existe uma dissociação entre dor e pressão. Então, muitas vezes, o que acontece?
determinada pessoa, porque está com dor na nuca, vai lá e mede a pressão e a pressão está alta. Muito provavelmente a pressão subiu por causa da dor, ou aquela pressão já é alta todo dia, e por causa da dor ela subiu um pouquinho mais. Não é a pressão que está causando a dor, é a dor que aumenta a pressão arterial. Então esse é um mito clássico, né? A pressão arterial é totalmente assintomática, né? A não ser que você esteja numa emergência hipertensiva com turvação visual, escotomas, vômitos, etc., que são casos realmente de emergência. De um modo geral, a pressão alta ela é totalmente assintomática e achar que vai medir a pressão e a pressão está alta, não, tem que medir a pressão quando está assintomático, porque é nesse momento que às vezes a gente tem a surpresa. A grande maioria da população só mede a pressão quando está sentindo alguma coisa. Dor de cabeça? Quem não tem dor de cabeça? Assim, é uma coisa muito comum, eu tenho dor de cabeça todo dia, estou com dor de cabeça agora. Se eu for medir minha pressão vai estar normal, eu sou hipertenso. Então, a gente precisa entender realmente, isso é um mito e precisa ser desmitificado, né? Não existe uma correlação entre dor e pressão, muito pelo contrário. Dor no peito, exato. Dor no peito é uma coisa que é uma coisa importante, sempre uma dor no peito, deve ser valorizada, entretanto, ela tem algumas características que são importantes. Tem gente, por exemplo, que sente uma dor, uma coisa muito comum, né? Eu sinto uma dor aqui do lado esquerdo, empontada, pontual, num lugar. É improvável que isso seja uma dor de origem cardíaca. A causa mais comum de dor no peito, disparada, é contratura intercostal, né? Definitivamente a maior causa de dor no peito. As costocondrites também, né, são muito comuns, são dores das articulações entre as costelas e o externo. São causas muito comuns de dor no peito, né? Então, isso é muito importante. Antes assim, a gente precisa ver a característica da dor, se ela é associada a alguma coisa. Essa dor a gente já tem há muito tempo, esporadicamente, já foi ao médico, já foi avaliado e viu que não era uma dor cardíaca. E isso é uma coisa, não, é uma dor que eu nunca senti, é uma dor no meio do peito, é uma dor associada à náusea, é uma dor que dói o queixo, é uma dor com sudorese. Opa, isso realmente parece uma coisa diferente, isso precisa procurar uma emergência com urgência, né? Aquela pontadinha que dá de vez em quando eu respiro fundo, aqui do lado, ou na esquerda, ou na direita. Com certeza isso não é uma dor de origem cardíaca, né? Pode relaxar, pode ficar mais tranquilo, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: em quadros de ansiedade, é muito comum algumas dores no peito, e são dores que a gente considera totalmente atípicas, são as pontadas. Então, essas dores são improváveis de serem de origem cardíaca, né? Isso a gente tem que ter, assim, porque senão qualquer dorzinha, muita gente vai ao pronto-socorro de forma desnecessária, acaba às vezes atrasando o atendimento de quem realmente precisa, e por isso que é importante sempre fazer a prevenção, porque se às vezes se você tiver uma característica, uma doença coronariana, muitas vezes você detecta isso, na maioria das vezes, nas avaliações, né? Na consulta com o cardiologista, nos exames de investigação. Então, você minimiza isso, né? Minimiza esses estresses de procurar pronto-socorro com, digamos assim, dores não cardíacas, né? Agora, se é uma dor no meio do peito, se é uma dor em aperto, se é uma dor forte, peso, aí sim, não tem dúvida, tem que ir para o pronto-socorro, porque isso é uma dor realmente que deve ser, no mínimo, investigada.
Então essa não deve se ficar em casa, principalmente se essa dor demora mais de 20 minutos para passar, é contínua. Essa dor precisa ser vista por um cardiologista no hospital. Eu falo de mitos, assim, porque a gente atende algumas pessoas. A gente tem até uma paciente que eu relatei para você, eu acho interessante colocar aqui para você falar um pouco até. Ela fez a cirurgia cardíaca de peito aberto há 7 anos atrás e ela fez, né? Colocou os grampos e tudo. E ela falou: não, eu não posso malhar peitoral porque senão meus grampos estouram. Aí eu falei, e uma senhora assim de 80 anos, que não daria para pegar uma carga nem para isso, né? Mas não, o meu médico falou que eu não posso fazer exercício para peitoral porque senão eu posso estragar minha cirurgia. Eu falei, não, não é assim não. Não, mas o doutor falou, então eu sou só um fisioterapeuta, entendeu? Então, não, pode fazer um movimento. Não, não, não posso fazer esse movimento assim de empurrar porque eu posso estragar os meus grampos e aí eu vou ficar sentindo uma dor. Nos 2 primeiros meses não pode. Depois o osso já cicatrizou, exatamente, não tem por que não, né? Na verdade, assim, essa é uma paciente que mais se beneficia do exercício físico, né? O paciente já cardiopata, que não faz exercício, que evita o exercício, tem um prognóstico muito pior do que aquele cardiopata já tratado, né, já revascularizado, já fez ponte de safena, que faz regularmente o exercício. A duração, a saúde das pontes de safena, a saúde da revascularização miocárdica, se ela se cuidar, tomar os remédios direito, fizer atividade física regularmente, vai ser muito maior, né? A sobrevida, a qualidade de vida das pacientes vai ser muito melhor, né? Então, não tem dúvida que é uma paciente que fez uma cirurgia cardíaca há 7 anos. Assim, o externo está mais do que bem cicatrizado. Porque o externo ele é cortado no meio, né? E os grampos simplesmente são para aproximar, para facilitar que o osso grude, que o osso ele calcifique novamente. Os grampos são só para isso. Depois que ele calcificou, daria para tirar os grampos. Só que ninguém tira por uma questão que precisa abrir para tirar o grampo. Então são grampos de metal. Mas depois de calcificado, eles não têm mais função nenhuma. Tanto que existem, eu tenho até pacientes que precisaram tirar o grampo por dor, por incômodo. Então tira o grampo e segue o baile. Vida E outra normal. coisa que eu queria que o senhor falasse um pouco, que a gente fala, né? E por a gente não ser cardiologista, eu não sou cardiologista, então conversa com o especialista, a gente traz justamente para isso que a gente fala, né? Dos benefícios da musculação. E aí tem várias pessoas que têm algum tipo de problema cardíaco que falam assim: não, eu tenho um problema cardíaco, eu posso fazer caminhada. Eu não posso fazer musculação, porque musculação é uma coisa muito brutal, a musculação é uma coisa que vai forçar muito o meu coração, e aí vem essas questões, né? De tipo de exercício, se pode fazer neuromuscular, se pode só fazer o cardiovascular. A associação dos dois é a mais importante, né? Eu acho que a gente sempre precisa do aeróbico, não tem dúvida, o aeróbico é importante para o cardiorrespiratório, mas a musculação ela é muito importante, principalmente na terceira idade, né? Porque eu vejo assim pelos meus pacientes, como eu trabalho basicamente com arritmia, tenho muitos pacientes que tomam anticoagulantes. E a gente vê nitidamente o que? A gente vai envelhecendo, vai ficando mais frágil e vai tendo tendência a quedas, né? E quanto mais frágil a gente for, maior é a nossa tendência à queda, à fratura. Pacientes que usam anticoagulantes há sangramentos intracranianos, porque cai, bate a cabeça. E é nítido que os pacientes que fazem musculação, eles têm um maior tônus muscular. E isso minimiza o risco de queda. Não tem dúvida. A gente vê muito também, paciente que faz pilates, tem um equilíbrio melhor, cai menos. Então, a gente vai perdendo muito músculo a partir da 4ª década de vida. E isso progressivamente. A gente vê, às vezes, um paciente que fica internado numa UTI, 20, 30 dias. Esse paciente, quando sai do hospital, mal e mal consegue ficar em pé.
né? Porque ele perdeu todo o tônus muscular. Ele precisa de um trabalho de musculação muito importante para a recuperação de músculo, para a recuperação de tônus muscular, para continuar seguindo a vida dele normal, a vida dele no dia a dia, e para ter uma força para evitar tropeçar, para evitar cair, uma instabilidade de membro, né, que levaria a uma queda. E a gente sabe que queda em idoso tem consequência catastrófica, uma fratura de fêmur numa pessoa de 90 anos. É muito grave, né? A recuperação ou fica acamado, faz embolia pulmonar, faz pneumonia, e geralmente as causas de morte em muito idosos têm relação com queda, né? É muito relacionado com queda ou com infecção. Então, realmente, a gente precisa ter essa visão do quanto é importante o tônus muscular, do quanto é importante o exercício físico na terceira, na quarta década de vida, né? Realmente é importante. E o mais importante ainda é sob supervisão de profissionais treinados para isso. Não adianta, beleza, meu pai tem 83 anos de idade. Não vou querer que ele pegue e vai lá para uma academia sozinho querer levantar peso agora. Sem uma indicação, a chance de dar problema é alta. Né? Exatamente, fazer um exercício errado, levantar um peso excessivo para a idade dele, de maneira errada, fazendo dano muscular, então dano articular. E isso sempre na terceira idade é mais complexo. Né? Então, isso a gente precisa ter essa noção da importância do profissional nessa orientação. Né? Nossa, isso você já, assim, pra mim, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, é porque tem muita gente que fala, Rafael, não posso fazer musculação. Você colocou agora para eu levantar 6 quilos aqui nos braços, como que eu vou fazer isso? Nossa, 6 quilos é muito peso, como que eu vou fazer isso? Você vai estragar a minha cirurgia, você vai... E eu falo muito da importância, né, das atividades físicas, porque elas mandam mesmo irrigação para o próprio coração que é muito Claro, importante. Porque as pessoas, claro. assim, as pessoas esquecem que o coração é um músculo, né? Então elas acham que o coração está ali bombeando sangue para o resto do corpo, mas ele não tem um benefício de, ó, estou fazendo atividade física, a vascularização para o próprio miocárdio é uma coisa importante. E as pessoas esquecem muito disso, né? A atividade física cria novas artérias no músculo cardíaco. O paciente com insuficiência cardíaca se beneficia muito de atividade física, né? Melhora a capacidade funcional dele, né? Melhora a bomba, então melhora a capacidade de exercício para o dia a dia. Realmente, o exercício físico, quando orientado, é fenomenal. Tanto que em hospitais especializados, a gente pega o Hospital do Coração, todo paciente que sai de alta, ele sai com indicação de reabilitação cardíaca, porque realmente é uma coisa importante. Paciente que infartou, fez cirurgia, paciente que tem coração grande, esses pacientes deveriam fazer a reabilitação cardíaca, deveriam fazer o exercício físico orientado visando a melhora clínica. E a melhora é absurda, assim, é impressionante. Não parece, depois de 2, 3 meses de atividade física regular, são outras pessoas. Não é aquela pessoa que você conheceu há 3 meses atrás. Realmente muda a vida da pessoa, muda a qualidade de vida da pessoa, né? O maior benefício é para o mais doente, né? Isso é importante, né? Então, quanto mais doente, mais se beneficia. Existe algum problema cardíaco assim que a gente pode ter medo de fazer atividade física? Porque que nem o senhor falou, quanto mais doente, mais a pessoa precisa de uma atividade física até para reabilitar, para ter os quadros todos que você já explicou. Existe algum tipo de doença cardíaca propriamente dito que o exercício realmente deve ser evitado ou o exercício físico deve ser evitado para quem não está controlado? É isso que se eu Ah, pudesse falar um pouquinho para a gente. tem algumas síndromes genéticas raras que o exercício pode não ser o ideal.
tá? A gente, por exemplo, numa miocardiopatia hipertrófica obstrutiva severa, o exercício pode trazer muitos sintomas. Então, assim, ele deve, nesses casos, a gente sempre orienta, em todos os casos tem que ter orientação de profissional especializado. Esse é o ponto básico. Não dá para fazer exercício? Dá. Sempre dá, de uma forma muito controlada. Por exemplo, tem a síndrome do QT longo tipo 2, por exemplo, natação seria, dependendo do caso, problemática. São síndromes genéticas que podem levar à morte súbita. Então, nesses casos, a gente tem que ter cuidados para alguns exercícios específicos, para algumas doenças específicas, displasia ritmogênica de VD, para exercício mais intenso, exercícios de fundismo, né, corrida, biciclismo, natação de fundismo, isso facilita o aparecimento da doença, facilita a exacerbação da doença, que são doenças genéticas. Nesses casos, realmente, a gente precisaria orientar que tipo de exercício, que intensidade. Por isso, assim, sempre procure um profissional, o profissional vai saber orientar, e o profissional médico vai orientar um profissional de fisioterapia para ele dirigir esse trabalho. Eu acho que é por aí, a gente tem que profissionalizar essa coisa, né? Porque não dá para eu sei, eu vou fazer, e aí acontecem as catástrofes, acontecem os problemas, então assim não vejo vantagem em não buscar alguém que sabe orientar isso, né? Doutor Ben, eu estou aproveitando para perguntar, porque ninguém está perguntando aqui, eu estou aproveitando para tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas que eu vejo, assim, né? Eu falei que ia conversar com o senhor hoje, teve muita gente que falou, nossa, eu tenho uma dúvida assim, eu gostaria de saber isso, eu gostaria de saber aquilo. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, que o senhor falou que tem pessoas que fazem atividade física muito intensas também, como atletas e corredores de fundo, corredores maratonistas, e que podem desenvolver uma arritmia. Se me corrija se eu estiver falando algo errado, porque a gente já tem um tempo que a gente conversou sobre isso. Você falou que atletas de esforço físico muito grande, né, podem desenvolver uma arritmia por excesso de treino. Isso é comum. Na verdade, assim, a gente diz em medicina que o exercício ele tem uma curva J, que a gente chama. Até certo ponto ele é bom. A partir de certo ponto ele é danoso para a saúde. E a gente vê isso. Veja, por exemplo, assim, o jogador da seleção brasileira de vôlei que chega com o tornozelo e o joelho inteiro na quinta década de vida. Não existe. Né? Não existe. Jogador de futebol que chega com o joelho inteiro na quinta década de vida. Não existe. Então, assim, o esporte competitivo é importante, assim, é outro nível de esporte. Quando a gente está falando, beleza, eu gosto de andar de bicicleta, eu pego minha bicicleta e ando no final de semana. O ciclista profissional pedala 200 a 250 quilômetros por dia, 6 dias por semana. Então, quando a gente está falando em esporte profissional, esporte competitivo, é um outro nível de treinamento e é um outro nível de desgaste físico. E isso faz com que realmente alguns sintam, o coração de algumas pessoas tenham problemas. E nesses casos, vocês vão lembrar muito bem, o caso do Serginho, aquele zagueiro de um time do interior de São Paulo, já não me lembro, que fez uma morte súbita jogando, se não me engano, foi no Morumbi ou no Pacaembu. Então, os atletas profissionais, eles precisam semestralmente ser avaliados. E muitas vezes eles são destreinados. Às vezes, o que acontece? O exercício competitivo, algumas vezes faz o coração crescer demais. Tá? E isso pode gerar arritmias, pode gerar insuficiência cardíaca e pode gerar morte súbita.
Outros pacientes, alguns exercícios facilitam o desenvolvimento de algumas arritmias cardíacas. O exercício que mais facilita o desenvolvimento de arritmias cardíacas é o cross-training. A gente não tem ele no Brasil, que é aquela corrida na neve, né? Ele realmente, o nível de esforço físico daquele exercício é gigante. Outro exercício, handball, ele é conhecido por gerar arritmias cardíacas, é um dos que mais gera. Ciclismo de estrada, gera arritmias cardíacas quando feito em excesso, ou quando o paciente tem uma predisposição. Então, a gente observa isso, assim, o exercício é bom até certo ponto. Após certo ponto, ele é danoso, não tem dúvida. E tem pessoas que já têm uma predisposição a algumas arritmias, e esses exercícios somente exacerbam essa predisposição. Por exemplo, se eu pegar hoje um paciente com uma alteração genética chamada displasia ritmogênica de VD, e botar ele fazer triatlon, por exemplo, eu vou estar piorando muito a doença dele, porque o exercício do triatlo, que são exercícios de fundo, corrida, ciclismo e natação de longa distância, todos os três exacerbam a mutação, as alterações que a gente chama fenotípicas, o aparecimento da doença naquela síndrome genética. Então, para esse paciente, talvez não fazer pouco exercício seria melhor. Mas são exceções das exceções. De um modo geral, exercício sempre é bom. E os atletas, principalmente, eles devem fazer avaliações muito frequentemente. Eu diria bianual. Isso seria importante. E vamos falar de um outro assunto rapidamente que também piora muito. A gente tem muito doping em esporte amador, né? E isso eu acho que é importante. Então, aí o seu dano é muito maior, o seu risco é muito maior. Ciclismo, muita testosterona. Em esporte amador, eu não estou falando de esporte profissional. Ciclista amador, que não concorre a nada, não concorre para ganhar do outro. Muita gente usa eritropoetina, muita gente usa. E isso facilita muito o desenvolvimento de condições que aumenta infarto, aumenta AVC, aumenta arritmias cardíacas. Então, a gente tem que ter a consciência e sempre lembrar que tudo que aumenta o desempenho do ponto de vista exógeno, isso Sim. tudo isso aumenta o risco cardíaco, né? Isso é bem importante. Teve até uma pessoa que colocou aqui, que eu acredito, eu não conheço, mas colocou assim: minha fibrilação atrial voltou quando eu estava jogando bola. Jogando bola fica parecendo o pessoal que joga bola no final de semana. Se é um atleta, eu não sei, porque a gente não está conhecendo por aqui. Eu fiz a pergunta justamente por isso, porque tem muita gente que está muito sedentário e de vez em quando começam até atividades que para eles são muito intensos, né? Você vê que tem algumas modalidades hoje em dia onde a maioria do pessoal gosta de tirar foto assim, escancarado no chão, de tanto peso que levantou e de tanto que foi levado ao estresse durante aquela atividade, né? Uhum. Pessoas que começam a correr, aí corre 10 quilômetros e falam, não, já vou partir para 21, já vou partir para 42, já vou fazer... E aí tem um crescimento muito rápido da atividade. E essas pessoas também estão sujeitas, né? Elas não são atletas, como você falou, mas elas estão sujeitas porque a intensidade e a escalada dela foi muito rápido para chegar ao ápice do que ela consegue fazer, né? Exatamente, é o famoso atleta de fim de semana, né? O cara começa a correr hoje para enfrentar a maratona no final do ano agora, que é a correção silvestre, né? Então, realmente, eu acho que assim, tudo precisa ter preparação, tudo precisa ter planejamento e muitas vezes essas pessoas que se apoiam no doping, em alguma coisa assim, porque facilita o desempenho, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em duas coisas, né? Estética e desempenho. E às custas de saúde, isso é um problema.
Então, eu não me importo se isso vai me gerar um dano daqui a 5, 10 anos. Eu preciso estar bem, eu preciso ganhar, eu preciso... A que preço? A preço de um infarto, a preço de uma arritmia, de um AVC? Será que isso vale a pena? Então, assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que equalizar, principalmente no Brasil, onde a gente tem digamos assim, uma importância no estético mais que na saúde, né? A gente vê isso muito, né? A gente tem que lembrar que a gente vai envelhecer, que a gente vai e tem que envelhecer com saúde. E o segredo é saber equilibrar, né? Eu acho que assim, levar uma vida sem exageros, com cuidados. Pode fazer tudo? Pode, mas sempre tendo um cuidado e se cercando de profissionais que vão te ajudar, que realmente querem te ajudar, né? Não, nem sempre são os que te oferecem a coisa mais fácil, né? Porque fazer exercício é cansativo, é dolorido, requer tempo, mas muitas vezes é a melhor coisa que a gente tem aí para o dia a dia, né? Para o longo prazo. Eu sou educador físico também, meu, e teve uma paciente que eu perdi porque ela falou assim: Nossa, eu preciso perder. Olha a meta que ela queria. Eu preciso perder 12 quilos em 40 dias porque eu tenho uma festa para ir. Aí eu falei: Cara, eu não posso te dar isso. E ela: Não, mas eu preciso, se você quiser, eu malho 6 vezes por semana. Eu não tenho problema de vir 6 vezes. Eu pago o seu preço por 6 aulas por semana, mas em 40 dias eu falei: Eu não vou te prometer isso, porque você vai chegar na festa e de repente eu te entrego isso e eu te entrego um problema no joelho que você vai levar pro resto da vida. Aí Exato. ela falou assim: Não, beleza. Não quis fechar comigo, foi embora, falou: absurdo, não sei o que, não sei o que lá mais. Fechou com outra pessoa, emagreceu. O que aconteceu? Ela não conseguiu dançar na festa que ela foi, porque o joelho dela detonou tanto que ela depois ficou quase uns 2 anos tratando. Mas ela coube no vestido que ela queria. Isso, exato. E aí, provavelmente, na semana depois da festa, eu tinha engordado 6 quilos de novo, porque o objetivo era só a festa. Exato, esse é o problema, o imediatismo, né? Assim, ninguém faz um planejamento. Beleza, eu preciso perder peso. Quanto? 20 quilos? Beleza, 20 quilos vão perder quanto? Em um ano e... Um ano são 1,5 kg por mês. Ótimo, tranquilo, factível. Agora, não, exato, 12 quilos em 40 dias, né? Não tem mágica. E greve de fome, né? Greve de fome faz isso. Agora, para a saúde isso é bom? Definitivamente não tem lógica, né? Então, é isso que a gente deve buscar, né? Saúde. Saúde em primeiro lugar. E o brasileiro realmente muitas vezes está mais preocupado com a estética do que com a saúde. Doutor Ben, falamos milhares de coisas aqui. Se a gente tivesse que resumir assim, os pontos principais para a nossa saúde cardíaca, quais os pontos de tudo que a gente conversou que você acha mais importante a gente deixar aqui para o pessoal, como registro? Alimentação correta, exercício físico regular, né? Orientação. Eu acho que são as três coisas, tanto orientação médica como orientação profissional para exercício físico. E eu diria uma quarta, evitar o imediatismo, já dando um gancho nesse teu último tópico, porque a gente vê isso muito, né? Então, assim, o planejamento sempre tem que ser de longo prazo, a gente tem que pensar que a gente precisa envelhecer bem, né? A gente vai ser muito longevo se não tiver nenhuma catástrofe no meio do caminho. A tendência nossa é nona década de vida. Quem tem uma condição social boa, condição de saúde boa, tem acesso à saúde, acesso a uma boa alimentação, tem uma grande chance de ser muito longevo, né? Então a gente precisa chegar lá bem. Esse é o ponto. Não adianta chegar lá de qualquer forma. Então tem que chegar bem, com qualidade de vida. Eu acho que isso que a gente deve buscar e isso que deve ser a mensagem final.
Legal, muito, muito bom. Eu acho que foi muito esclarecedor, assim, as pessoas, depois a gente sempre disponibiliza a live, não hoje, né, não amanhã, a gente sempre disponibiliza a live, a gente prepara ela e a gente coloca no YouTube. Eu espero que essa nossa live, essa nossa conversa, que foi muito prazerosa para mim, eu acho que foi muito, explicou muitos pontos, assim, que as pessoas têm dúvida, seja aproveitada, né? Que as pessoas possam realmente usufruir desse conhecimento que você passou para a gente aqui durante essa 55, 56 minutos que a gente está aqui conversando. Eu sou grato demais mesmo pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho onde que as pessoas podem te encontrar, doutor Benhor, para quem quer fazer um check-up, quem quer realmente cuidar do coração, que nem você falou, a partir da quarta década de vida, você falou que já é legal começar um trabalho, né? Onde as pessoas te encontram, como que elas fazem para entrar em contato com você, onde que você está atendendo? Eu atendo no Hospital do Coração do Brasil e no Sebecor, e a minha área é mais direcionada à ritmologia, né? Então, assim, mas existem vários bons profissionais aqui em Brasília, e eu foco, o meu foco de consultório, realmente, eu trato arritmias cardíacas, né? Agora, realmente é importante sempre buscar uma orientação correta, um profissional correto, um profissional que vá buscar sempre o melhor de maneira mais correta. Isso é importante. Em todas as áreas tem bons e maus profissionais. Isso é uma coisa inerente à pessoa humana. Então, a gente deve sempre buscar bons profissionais. Isso é o mais importante. Nossa, eu sou grato demais pelo atendimento que você me deu, sou grato demais pela indicação que você me deu do cirurgião para fazer minha cirurgia, que eu ainda não consegui fazer por causa desse Covid. Agradeço demais pela disponibilidade, prontamente, quando eu entrei em contato com você, você prontamente falou, não, vamos fazer sim, vamos informar o público, vamos mostrar para essas pessoas que é saúde cardíaca e como ter saúde cardíaca. Sou realmente grato pelo seu tempo, eu sei que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso que a gente tem e agradeço demais mesmo. A todos vocês que estão aqui assistindo também, que ficaram aqui com a gente uma hora. Espero que o aprendizado tenha sido bacana, que vocês tenham muitos proveitos e possam usufruir. Doutor Bel, obrigado demais, gratidão total. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.